Fala, meus caros, tranquilo? Olha, hoje a gente vai falar sobre os números primos e a decomposição em fatores primos. Nós estamos na sequência dos números naturais. Se você estiver na sequência, o que você tem que fazer? A gente entrou em números naturais e aí a gente falou sobre critérios de divisibilidade, muito importante, tá? Na sequência, agora, vamos falar sobre números primos e decomposição em fatores primos. Quem são os números primos, né? Não são aqueles números filhos das nossas tias e tios, né? Essa piadinha, inclusive, é muito velha, tá? Olha só, números primos são números que eu consigo dividir somente por ele mesmo ou por um, tá? Então, olha só, eu tenho que pensar no contexto dos números primos, eu vou ter que pensar nos números naturais, tranquilo? Então, essa é a primeira coisa. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, basicamente aqueles números que a gente aprende a contar desde o primário, tá? Então, olha só, quem são agora os números primos? Desses números naturais, os primos são aqueles que eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo, tá? Então vou começar a montar aqui o conjunto dos primos. O 0 não é primo, 1 também não é primo, depois nós vamos ver um pouco melhor por que não é. Vamos começar aqui com 2. Gente, existe algum outro número além do próprio 2 e do 1 que eu consiga dividir o 2? Vamos pensar, o 2 eu consigo dividir por 1, não consigo? Qualquer número a gente consegue dividir por 1, é verdade, né? Vai dar ele mesmo. Então, o 2 eu consigo dividir por ele mesmo, né? 2 por 2, beleza, claro. Mas tem algum outro número além desses, além do 1 e o próprio 2? Não tem, né? Se eu pegar o 2 e dividir por 10, por exemplo, posso até dividir, vai me dar 0,2, mas não vai dar um valor natural, ok? Vai dar um número quebrado ali, né? Um número decimal ali com vírgula, né? Então, o que acontece? Então, para a gente não serve. Quando eu penso em primo, eu estou pensando em resultados naturais da minha divisão, tranquilo? Então, olha só, vamos lá. Então, o 2 é um número primo. Quem é outro número primo? Se você observar, o 2 dividido por 1 e mesmo, tá? 3 dividido por 1 dá o próprio 3 e 3 dividido por 3 que dá 1. Não consigo dividir por nenhum outro número além dele mesmo e do 1. Agora vamos pensar no 4. O 4 seria um número primo? Bom, gente, o 4 eu consigo dividir por ele mesmo e por 1, ok. Mas são os únicos? Não são os únicos. O 4, por exemplo, eu consigo dividir por 2. 4 por 2 dá 2. Então, o 4 não é um número primo, porque além dele mesmo e do 1, eu tenho um outro número que o divide, ok? E o que acontece? Então, não entra na minha lista. Vamos pensar no 5, ó. O 5. O 5 só consigo dividir por 1 e por ele mesmo? Sim, só. Se eu pensar em 4, 3 ou 2, não vai dar para dividir, eu vou dividir, mas não vou obter valores naturais, tá bom? Então, o que acontece? A partir daqui, gente, na verdade, depois do 3, já não entra mais nenhum número par. Por que não entra nenhum número par? Não entra mais par porque todo par é divisível por 2. Então, se eu pegar um número par, vamos supor o 6 aqui agora. O 6, além do 6 e do 1, eu vou dividir por 2. O 8, além do 8 e do 1, eu vou dividir por 2. Ainda vou dividir por 4, né? No caso do 8 também. Mas o 6 eu vou dividir por 3. Enfim, não interessa. O que você precisa entender é que agora não vai entrar mais nenhum par, porque pelo menos, além dele mesmo e do 1, eu vou ter o 2 ali de quebra, que com certeza vai dividir o número par, tá bom? Então, o que acontece? Não tem nenhum par, então agora eu só vou pensar em ímpar. Por exemplo, o 7. O 7, sim, ó. O 7 só um e ele mesmo. O 8 não é par. O 9, vamos ver o 9. O 9 só divido por ele mesmo por 1? Não, né, gente? O 9, ele é divisível por ele. Né? Então o 9 não entra nessa parada aqui, tá bom? Agora o 11 entra, o 13 entra, o 17 entra, e os números aqui, reticências, os números estão infinitos, ok? Um pouquinho aqui para não ficar um negócio bagunçado para você, tá bom? Então, ó. Depois que entrou o 8, não, o 9, o 11 entrou, o 13, entra 7 e reticências aqui. Tenho muitos outros números para lá. Na verdade, eu tenho infinitos números primos, tranquilo? Então, olha só. Então, beleza, gente. Beleza, a gente já viu aqui a questão de quem são os números primos. Agora, o que é a decomposição em fatores primos? Para eu entender a decomposição em fatores primos, decomposição a gente entende mais ou menos a palavra, né, o que é decomposição. Eu pego uma coisa inteira e vou
ali desmembrando, tá? Mas aqui, além de decomposição, que eu acho que você já entende, né? Já deve ter ouvido aí no dia a dia, ok? A gente vai pensar em duas palavras aqui. Quem são os fatores? Primos a gente sabe de quem já são. Números primos são esses caras aqui, né? Os primos a gente já sabe quem são. Quem a gente não sabe quem são ainda são os fatores. Quem são os fatores, gente? Vamos lá. Fator é, matematicamente falando, fator são partes de uma multiplicação. Por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, o 8. O 8, por exemplo. O 8 não pode ser visto como 4 vezes 2? 4 vezes 2 dá 8. Dá 8, não dá? Então, o que acontece? O 4 e o 2, qual é o nome que a gente dá para o 4 e para o 2? A gente chama de fatores, tá? 4 e 2 são fatores. E o 8, o que que é? O 8 é o produto, tá? Então, eu posso olhar para o número primo como um produto, ou seja, resultado de uma multiplicação. Produto, basicamente, é o resultado de uma multiplicação. E quando eu pego essa multiplicação e listo essa multiplicação, eu coloco em fatores, tá bom? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui, sei lá, vamos pensar no 18. O 18 eu posso ver como 9 vezes 2, não posso? 18. O 18 eu posso ver também como 6 vezes 3, né? Que dá 18. Ou eu posso ver como 18 vezes 1, né? Então, aqui estão alguns fatores possíveis para o produto 18. Eu tenho fatores, mas nem sempre esses fatores são os únicos possíveis. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o 8 e o 1, né? São outros fatores possíveis. Agora, se tratando de primos, aí eu já restringo, né? Aí eu vou ter só fatores primos. Então vamos entender como é que a gente faz essa decomposição em fatores primos. Por exemplo, vou pegar o 18 aqui, tá? O 18 vou decompor em primos. Então eu sei, gente, que só vou decompor em primo, tá? Se eu vou decompor só em primo, só posso escolher primo, vou começar do menor, né? Quem é o primeiro primo? O 2, ok? Só que o 2 eu posso dividir aqui? Posso, porque o 18 é par. Então, ó, por 2 dá 9. Qual é o menor primo? O 2, mas dá aqui, não dá mais, né? 9 não é mais divisível por 2. Quem eu posso escolher? O 3, porque por 3 dá. Então, por 3, que dá 3. Posso continuar no 3, não posso? Que dá 1. Quando chegou no 1, parou a decomposição. E aí agora eu vou escrever esse cara aqui, ó. É 2 vezes 3 vezes 3, ok? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, não é isso? Eu posso escrever como 2 vezes 3 elevado ao quadrado, tranquilo? Junta esses três aqui na potenciação. Vamos ver um outro número, por exemplo. Sei lá, vamos pensar aqui, ó. 81, ok? 81. Ah, professor, eu sei que 9 vezes 9 é 81. Então eu posso botar 9, 9 por 9, 1? Não pode, porque eu estou fazendo a decomposição em primos. 9 é primo? Fala comigo, 9 é primo? Não é primo, né, parceiro? Se não é primo, você não vai colocar. Você só vai colocar quem? É só o primo, tá bom? Então vamos lá. Então, pensando no primo, por 2 dá? Não dá porque esse cara é ímpar, não dá por 2. É por isso que você tem que ter visto a aula de critérios de divisibilidade para não dar mole aqui, tá? Então, ó, 81 dá por 3? Dá, né? Porque 8 mais 1 é 9, 9 é múltiplo de 3, então dá para ser dividido por 3. Então, 81 por 3 dá quanto? Faz aí, você vai ver que dá 27, né? E aí eu pego e divido por 3 de novo. E aí 27 por 3 dá quanto? Dá 9, né? E aí vai por 3 de novo. E aí que dá 3 e vou por 3 de novo, que vai dar 1. Então isso aqui ficou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Posso escrever o quê? 3 elevado à quarta potência. Vamos mais um exemplo aqui para a gente terminar? Dizer lá, vou pensar aqui, sei lá, 72. 72, tá ok? 72. Começo por quanto? Por 2, né? Porque a pá começa por 2. 72 dividido por 2 vai dar quanto? 36, né? 36. Aí vou por 2. Vai ser quem? 18, né? E a gente já sabe que 18 já apareceu aqui pra gente. Aí faço por quanto? Ó, por 2, que dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então ficou assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, ficou 2 elevado ao cubo, ok? Vezes 3 elevado ao quadrado. Então tá aqui a decomposição em primos, ó. Isso aqui é decompor em primos, tá bom? É eu pegar e só extrair fatores primos de um número. Então, olha só, uma coisinha para a gente fechar aqui, que eu vou relembrar isso em outros momentos para vocês, tá bom? Uma coisa a respeito
da decomposição em primos. Existe um teorema que caiu na prova da UERJ no ano de 2020, tá? Que é justamente o ano aqui, que a gente está em 2020, né? Não, 2021, gente. A gente está em 2021, tá bom? Então, o que acontece? Existe uma coisa aqui da decomposição em fatores primos, que é o quê? Só existe uma maneira de decompor um número natural em fatores primos. Então, olha só, o 18, ó, eu só consigo escrever o 18 como 2 vezes 3 vezes 3. Ah, mas se eu trocar 3 vezes 2 vezes 3, é a mesma coisa, né, gente? Ordem do fator não altera o produto, tá? Então, o que acontece? Só existe essa forma. Se eu não estiver pensando em primo, existem várias formas. Aqui, ó, o 18, ó, 9 vezes 2, tá vendo? 6 vezes 3. Quem não é primo aqui? O 9 não é primo aqui, o 6 não é primo aqui, o 18 que não é primo mesmo, né? Agora, em fatores primos, eu só consigo decompor de uma única maneira, e esse é o chamado teorema fundamental da aritmética. Só existe uma única maneira de decompor um número natural em primos. E é por isso que o 1 não entra como número primo. Por quê? Porque se eu pegar assim, ó, o 18, por exemplo, que foi 2 vezes 3 vezes 3, né? Aí eu pegar 2 vezes 3 vezes 3 e bota assim vezes 1, vezes 1, vezes 1, eu vou ter infinitas maneiras de escrever usando 1. E é por isso que na matemática a gente não considera um número primo, tá bom? Porque senão vai cagar o teorema, tá bom? Então, é basicamente isso, ok? Até a próxima aula, MMC e MDC, vem aí! Tamo junto, vem com a gente, bora passar, bora ser aprovado. Valeu!